Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. Quintas-feiras, 21 horas, na Mira do Ambiente. Informação e sensibilização ambiental. Programa quinzenal produzido e realizado por Joana Lima e Tiago Cruz. Conhecer é proteger, na Mira do Ambiente. Quintas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Sapataria Celine. Encontre centenas de modelos para todos os gostos. Procorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade de Coimbra, 136, na Praia de Mira, e também na internet em celine.com.pt. Sapataria Celine. Aguardamos a sua visita. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Wave Audiovisuais. Alugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Wave. Som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Do ambiente. E muito boa noite. Finalmente a 31ª emissão do Na Mira do Ambiente. Alguém com saudades do programa ou nem por isso? Por aí. Eu já estava com um bocadinho de saudades, na verdade, de estar aqui no estúdio a falar convosco. Apesar das limitações, pronto, vai-se começando devagarinho. E tu, Tiago, tinhas saudades ou nem por isso? Estavas melhor em casa? Depende. Depende? Depende da situação. Então, mas eu estou a falar da situação, estou a falar de fazer o programa. Eu gosto de fazer o programa, como é óbvio, senão não estava aqui. E já tinha algumas saudades. Obrigado. Então, como sempre... Espera aí, primeiro eu sou a falar. Ainda és tu, pronto, pois, fala para aí. Lá. Isso é o que dá, não vês o guião, é assim. Devido às medidas de prevenção, eu tenho que explicar às pessoas que nós não vamos ter convidados durante algum tempo. Devido às medidas de prevenção de contágio por Covid-19, e até que nos certifiquemos que é seguro e nos sintamos confortáveis para tal, os programas voltaram, mas sem convidados. Quando acharmos que devemos convidar alguém, então nós depois no programa anterior nós avisamos que já andamos a contactar alguém. Portanto, só estarei eu e o Tiago no estúdio. Neste momento só estamos nós no estúdio e o Sr. Jorge está na regi a fazer sinais e a enviar informações sinais de fumo. Ao Tiago. Exatamente. Mas vamos colocar-vos a par de das novidades ambientais e naturais do nosso país e do mundo e também dar-vos algumas sugestões para que passem o vosso confinamento com mais diversão e calma. Para começar, agora sim, o Tiago tem a pergunta para vocês. Sejam bem-vindos, então, ao regresso do Na Mira do Ambiente. É o primeiro programa a regressar após pandemia. Boa noite, Joana. Boa noite, Tiago. E lá para casa também. Boa noite. Com certeza que já teriam saudades do programa Na Mira do Ambiente. Portanto, desejo-vos um ótimo programa. Muito obrigada. Já agora vou só dizer aqui que se o som não estiver a chegar como é normal, desde que percebo o que se diz, já não é mau. Não, é que, pronto, lá está, temos medidas de contenção, temos os micros embrulhados em película. Sim, parece que vão ser congelados, assim, sei. Mas pronto, tem que ser. Mas pensamos que dá para perceber. Já agora, quem está a ver e a ouvir no Facebook, se puderem dizer se estão a ouvir bem ou não, nós agradecemos.
E então, como sempre, vamos começar por uma pergunta. Sim, senhor. E a pergunta desta semana, que está a passar em rodapé no direto Facebook, é: que estrutura usam as borboletas para degustar? O que é que elas usam para se alimentar, basicamente? Não é para se alimentar, não. Pronto, é para sentir não, o sabor. Sentir o sabor. É diferente. Hipótese A, patas. B, antenas. C, olhos. E D, espirotromba. Tem um nome esquisito. É aquela parte assim redonda que elas têm à frente. Isso é que é espirotromba. Estou a explicar o que é. Sim, está bem. Sim. É tipo, parece uma antena, mas não é uma antena. Faz assim, faz um caracol. É espirotromba, por isso é que é espirotromba. Porque é em espiral. Exatamente, em espiral. Pronto. E então, já há mais alguém a ver ou não? Já há muitas pessoas a ver. Já tinham saudades nossas. Ou então, simplesmente, os programas da Rádio Mira. Pronto, dizer boa noite à Ana Neves, que diz boa noite. Olá, Aldo Oliveira, que diz boa noite a todos. Boa noite também para a Alda. Licínio Souza, que também nos está a ver. Boa noite. Boa noite. Ulisses Azeiteiro, que nos está a ver também. Boa noite. Boa noite. Susana Lima. Boa noite. E companhia. A Ana Neves diz que o som está bom. Obrigada, Ana. Filipe Barreto, que também nos está a ver. Boa noite. E a Susana também diz que ouve-se perfeitamente. Muito obrigada. Depois Nuno Silva Lourenço também nos está a ver. Boa noite. Jaime Oliveira, boa noite. O Jaime Oliveira é o filho da Nossa Senhoria. E o Tosé Santos também nos está a ver. Boa noite. O nome não chegava lá. Pronto, então se calhar vamos passar à próxima rúbrica. A próxima rúbrica, a primeira rúbrica. Assim vai o mundo. ONU pede que não se resgatem indústrias poluentes na atual crise. No passado dia 28 de abril, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu que, na situação da pandemia da Covid-19, o dinheiro público não deve servir para resgatar indústrias poluentes, mas ser direcionado para investimentos sustentáveis que permitam combater as alterações climáticas. Foi no 11º Congresso Internacional Petersburg Climate Dialogue, em Berlim, que António Guterres disse: quando o dinheiro dos contribuintes é necessário para resgatar as empresas, devem-se criar empregos verdes e crescimento inclusivo e sustentável. O secretário-geral da ONU considerou ainda que o dinheiro não deve ser para resgatar indústrias obsoletas e poluentes, mas sim para investir em tecnologias verdes com incentivo às tecnologias limpas e substituindo os subsídios para os combustíveis fósseis. O português alertou que, sem a contribuição dos grandes países emissores, todos os nossos esforços correm o risco de estar predestinados ao fracasso, lembrando que tanto o combate à pandemia como o combate ao aquecimento global exigem uma liderança corajosa, visionária e colaborativa. E deixou uma mensagem de esperança, salientando que a comunidade internacional tem diante de si uma oportunidade de reconstruir um mundo melhor. És tu, Tiago. Sou eu. Pronto, isto é uma daquelas coisas que a pandemia veio, se calhar, ajudar. Sim, veio. Entre elas, há muitas outras. No caso da poluição, a poluição diminuiu para níveis históricos. Essa é a próxima notícia. Pronto. E isto também é um apelo a que as indústrias que são mais poluentes comecem a... Isso é para começar, não é? Isso é para agora recomeçar, que se recomece em condições, não é? Sim, nem sempre é fácil, mas... Sim, mas pelo menos todas as indústrias podem recomeçar assim, mas... Sim, mas pronto, mas que se têm que recomeçar, que comecem a pensar em recomeçar de determinada forma, não é? Tipo, mais verdes, mais ecológicas. sustentáveis, sim, não é? Porque se têm que recomeçar, porque assim, a maior parte das empresas tem mesmo que recomeçar. Se não é do zero, é quase. Então, se têm que recomeçar, então comecem a pensar, bem, antes eu fazia assim,
Porquê é que agora não faço assim? Se calhar até às vezes até pode ficar mais barato. Até sei. Pode sair, mas ficar mais barato. Tem que começar à procura de soluções. Claro. E acho que faz sentido aquilo que o secretário de Estado da ONU, António Guterres, disse. Acho eu. Eu, pelo menos, acho que faz sentido. É um incentivo. Deixa-me, antes de passar à próxima notícia, relembrar aos nossos ouvintes que temos uma pergunta que fazemos sempre no início do programa, que é: que estrutura usam as borboletas para degustar? As 4 hipóteses de resposta são A, patas, B, antenas, C, olhos, D, espirotromba, e que aguardamos no Facebook que vão respondendo. Ninguém respondeu ainda. Não, uma vez que estão a ver, quem está a ver através do Facebook pode responder no chat, não custa nada, estão com o chat aberto e estão a ver. A ver também tem que ser no Facebook, porque de resto tem que ser a ouvir. Tem que ser a ouvir, sim. Não é? Tu parece que estás com sono, Tiago. Então, menos de 1 milhão de toneladas de CO2 por dia. O mundo está a emitir menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia, com a quebra no consumo de petróleo devido à pandemia de Covid-19. A Agência Internacional de Energia divulgou um relatório segundo o qual a procura global de petróleo deve contrair-se este ano, pela primeira vez, desde 2009, sendo que estão em causa menos 90 mil barris de petróleo por dia em relação ao ano passado. Isto significa uma redução de 9,6 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono no primeiro trimestre, o equivalente a menos 1,4 vezes as emissões de Portugal em 2017. Se juntarmos ainda a redução no consumo de carvão, as estimativas indicam que as emissões mundiais de dióxido de carbono podem reduzir-se este ano em cerca de 7%, um valor próximo do que o planeta deveria atingir em 2020, com os esforços dos países para cumprir o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente indica que, para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima da média, é preciso reduzir em 7,6% por ano as emissões de gases com efeito de estufa, um número que este ano pode ser atingido. A redução deve-se, sobretudo, à China, que, devido à pandemia, reduziu em 25% as emissões de CO2 do país. Apesar de tudo, só reduziu 25%. É verdade. E esses 25% fazem muita diferença. E imagens na internet mostram a diferença da temperatura do país antes e depois da pandemia. Depois não, durante. Não é por acaso que os chineses já usam a máscara já há alguns anos. Eles usam ainda muito carvão. É? Eles ainda utilizam muito o carvão na indústria. Tem que começar também à procura de outro tipo de combustível, neste caso. E eles não estão engenhocas? Não são. São eles os japoneses. Estão sempre a inventar. São mais os japoneses, estão mais à frente que os chineses, acho. Não, mas os chineses também. Eu acho que eles adaptam-se muito bem a qualquer situação. Eu acho que eles adaptam-se muito bem. São muito adaptáveis. E por isso eu acho que eles tinham bastante facilidade em modificar as coisas. Eu acho. Adaptavam-se bem. Provavelmente. Não sei. Posso avançar? Ou deixa-me só dizer boa noite ao Zé Moreira, que nos está a ver. Carlos Manuel Martins. Boa noite. Susana Lima diz: depois da explicação da Joana, parece-me que a resposta é a hipótese D. Ok. Está bem. Eu só estava a explicar o que era. Boa noite à Maria Mateus também, que diz boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite para o Pedro Remor, que também nos está a ver. Boa noite. E agora sim podes continuar. A maior parte dos nomes eu não sei quem são. Eu estava a espirotromba, eu expliquei porque, quer dizer, patas, olhos, antenas, toda a gente sabe o que é. Não é? Por isso é que eu expliquei que era espirotromba. Mas pronto. Então, mais de 97 mil enguias resgatadas a traficantes. A operação do Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil Espanhola, o SEPRONA, resgatou 97.500 enguias a máfias que as queriam fazer sair ilegalmente de Espanha e devolveu-as ao rio Ebro. As enguias foram resgatadas em 3 operações realizadas em dezembro de 2019 no Aeroporto Internacional de Barcelona. Desde então, estiveram nas instalações do Instituto de Investigação e Tecnologia Agroalimentares em Tarragona. A libertação das enguias aconteceu no passado dia 29 de abril, no Parque Natural del Delta del Ebro, em vários locais.
As zonas selecionadas foram aprovadas pela Generalitat de Catalunha e pelo Parque Natural del Delta del Ebro e cumprem os critérios favoráveis para a libertação, ao serem zonas ótimas para favorecer a sobrevivência dos exemplares, não haver pescarias que as possam afetar e dispor de uma adequada saída para o mar, apontou o Ministério Espanhol para a Transição Ecológica. Segundo Seprona, o tráfico de enguias é um negócio milionário no qual participam redes especializadas em tirá-las clandestinamente da União Europeia, sendo o destino principal o mercado asiático. A enguia europeia, Anguilla anguilla, é uma espécie em perigo de extinção, uma vez que nos últimos anos tem vindo a sofrer um acentuado decréscimo nas suas populações devido à pesca ilegal, construção de barragens e outros obstáculos que as impedem de reproduzir, introdução de espécies invasoras e poluição dos rios. Muito bem. Tenho a dizer que isto dava um monte de caldeiradas. Tadinhas, elas acabaram de ser resgatadas. Já queres matá-las? Eu não quero matar. Pronto, isto é o que acontece normalmente. Um bocado também acontece em Portugal. As pessoas fazem tráfico neste caso de enguias. E pronto, basicamente e fazem elas de outros animais. É? E fazem de outros animais. Sim, mas de outros animais... Aqui em Portugal não. Não, normalmente acho eu. O quê? Tráfico de outros animais. Aqui assim, tipo, de animais de cá para levar para outros países, acho que é pouco provável. Normalmente trazem mais de espécies exóticas, aquelas das zonas tropicais, mais coloridas, coisa do género. Também pode ir alguns daqui para o outro lado, mas a quantidade é muito menor, não tem nada a ver. Não sei. Os nossos animais não são assim tão vistosos quanto isso. Não sei. Por acaso não faço ideia se há assim tanto tráfico. Também não sei. Mas pronto, foram resgatadas, foram devolvidas ao rio. Foram imensas. 97.500. Então? Imensas enguias. Tanto enguia. Dá dinheiro em enguia? O que é que tu queres? E vai para onde? Para o mercado asiático. Queres come tudo? Comem tudo. Impressionante. Estás a ver? Mas nós também comemos enguia. Comemos, eu não como. Não, isso és tu. Antes de continuar, dizer boa noite à Delfina Margato que nos está a ver. Cátia Quitério que nos está a ver também, boa noite. Ela disse que a hipótese há patas. É as patinhas. Celina Rico, boa noite, também nos está a ver. Adília Santos e Rui Santos. Bom dia. Boa noite a todos. Boa noite. Cátia Quitério, este nome não tem estado por cá, mas ainda bem que agora está. Até rimei tudo. Eu não sei, eu não decoro os outros nomes. É impressionante. Eu alguns que já vou Delfina, associando. Delfina, tem estado a ver? Eu não me lembro. Não sei. Tem estado? Hoje tem. Hoje, eu estou a falar nos outros dias. Não sei, eu não conheço muitos nomes, eu não consigo decorar. As pessoas já tinham saudades dos diretos. Sim, da rádio, é. Este se calhar vai ser o programa em que vamos atingir mais visualizações. E por sermos o primeiro programa a vir aqui... Se calhar por sermos o primeiro é que as pessoas ainda pensam que não vai haver e se calhar... Não vai? Não sei. Eu estava a pensar ao contrário. Estás-me aqui a estragar a cena. Pronto. Aquecimento global leva a combinações fatais de umidade e calor. Um estudo divulgado no passado dia 8 de maio e liderado pela Universidade de Colômbia, Estados Unidos, alerta que o aquecimento global está a gerar, em alguns países do planeta, combinações de umidade e calor potencialmente fatais para o ser humano. O estudo, publicado na revista científica Science Advances, divulga que estas combinações fatais, que pensavam que só iniciariam no final do século, já começaram em locais na Ásia, África, Austrália, América do Sul e América do Norte. Por exemplo, ao longo do Golfo Pérsico, os investigadores identificaram mais de uma dúzia de breves eventos recentes que ultrapassaram o limite teórico de sobrevivência humana. Estes eventos foram até agora confinados a áreas muito específicas e duraram apenas algumas horas, embora estejam a aumentar de frequência e de intensidade. Os autores do estudo referem que é natural que estes eventos aconteçam nas zonas de costa ou de mares interiores, golfos e estreitos, onde a evaporação da água do mar é aspirada pelo ar quente.
Em zonas de interior, os ventos de monção, carregados de umidade e grandes áreas de irrigação, parecem ter o mesmo papel. A umidade piora os efeitos do calor porque o ser humano arrefece o corpo com a transpiração. O processo funciona bem, por exemplo, no deserto, mas em regiões úmidas, onde o ar já está saturado e absorve menos umidade, a evaporação do suor diminui e pode parar, em casos extremos, levando ao aquecimento do corpo para fora dos limites de sobrevivência. Uma das formas de atenuar os efeitos da combinação mortífera passa pelo uso de ar-condicionado, ao qual os países mais pobres não têm acesso. Por vezes, nem acesso à energia elétrica. E as populações dependem, muitas das vezes, da cultura realizada ao ar livre. As medições divulgadas no estudo indicam que algumas áreas da Terra estão muito mais próximas do que era esperado atingirem níveis de temperatura intoleráveis, referiu Stephen Sherwood, climatologista da Universidade de Nova Gales do Sul, Austrália. Comentário, não é? Já agora, continuando o que estava a dizer há bocado, a Cátia Quitério diz que é verdade, ou seja, ela não está aqui, é nova cá, digamos assim. Ok. Pronto, é daqui de Mira. Uhum. Então, estamos a falar mais uma vez, como tem sido recorrente ao longo dos vários programas, do aquecimento global, que o Sr. Trump diz que não existe, por exemplo, que isso é tudo treta, mas a verdade é que existe. E em países em que o aquecimento e a umidade, o calor e a umidade chegam a níveis muito grandes, ou a zonas de alguns países até, eu lembro-me, por exemplo, quando Portugal jogou o Mundial no Brasil, na zona de Manaus, que a umidade e o calor eram já bastante intensos, que eles até tinham dificuldades em respirar e tiveram muitas dificuldades em ambientar-se. Eu acho que eles nem se chegaram a ambientar, mas pronto. E quando chega a níveis um bocadinho superiores a esses ainda, é fatal. E isto é muito mau. Pois. Porque ou as pessoas morrem ou têm que se mudar de onde vivem para outros sítios para não morrer. Pois, aqui a questão é que eles estavam a pensar, a questão também é que eles estavam a pensar que isto ia acontecer no final do século e já estão a registrar esses fenómenos de umidade misturada com as altas temperaturas. Porque o aquecimento global, a taxa de aquecimento do planeta está a ser superior àquilo que se pensava há uns anos atrás. Mas devia estar a ser menor agora com a altura da pandemia. São 2 meses. Faz não muita não coisa. Faz, então não viste a quantidade de dióxido de carbono que diminui? Sim, mas não faz assim tanta diferença. Fazia se fosse 2 ou 3 anos. Fazia. O que é que eu vi que tinha feito uma grande diferença? Tinha sido em pouco tempo que tinha havido. Eu não sei. Não, mas depois disseste que não era. Que era aquilo da camada de ozono. Mas isso disseste que aquilo tinha... Como abriu o buraco na camada de ozono, tinha diminuído também, não foi? Tiago, estou a falar contigo. Sim, estava a ver. Tenho que ver o Facebook, sabes que isto... E não podes ouvir aquilo que eu estou a dizer e responder. Posso ouvir, posso. É diferente. Pronto. Portanto, era uma coisa diferente. Então agora... Agora vou relembrar as pessoas... Está bem. De que temos uma pergunta. O prémio é nada com coisa nenhuma. Não, o prémio é um prémio de consolação. Ficam todos contentes porque acertaram. É o reconhecimento por nossa parte que acertaram. E a pergunta é, que estrutura usam as borboletas para degustar? 4 hipóteses de respostas. A pergunta e as 4 hipóteses estão a passar no rodapé do Facebook. Hipótese A, patas. B, antenas. C, olhos. D, espirotromba. Que é aquela... Pronto, basicamente é aquela coisinha que as borboletas têm enrolada à frente do nariz. Nós assim. Temos um convidado a olhar para nós. Eu não vejo nada. Onde é que está o convidado? É um gatinho que está lá fora. Estou a ver. Aí tem um gato. Tá. Se pensa uns faróis. Os olhos, os faróis. E já agora estou à espera que quem nos está a ver através do Facebook vá respondendo no chat. Eu tive uma informação que eu não percebi a informação, mas Itália era e Canadá. Sim. Deve ser de onde nos estão a ver, claro. Ontário. Não percebi. Pronto. Eu devia estar com fones, eu não estou. A ver, é esse o problema. Eu tenho que ir buscar. Isso é muito trabalho. Antes de continuar a dizer boa noite ao Daniel Mesquita que nos está a ver, João Algari também.
Pedro Olá, Cantadeiro boa noite, boa também. noite. E Jaime Leite também nos está a ver. Boa noite a todos. Muito boa noite. E- Então, posso? E a próxima rúbrica? Não, Não, é nada. ainda não. Deixa-me falar. Fala. Praia Espanhola também é uma má notícia. Isto foi um bocadinho burrice, mas pronto. Mas é o que dá, tipo, a falta de conhecimento. Praia Espanhola desinfetada com lexívia provoca danos ambientais. O areal de uma praia em Zahara de los Atunes, em Cádiz, Espanha, foi desinfetada com uma solução de lexívia e água para que as crianças pudessem brincar, um dia antes do governo espanhol permitir a circulação de crianças no exterior. Vários ambientalistas vieram dar o seu testemunho após verificarem os danos causados na biodiversidade da praia. Maria Dolores Iglesias, presidente da Associação de Voluntários Ambientais de Trafalgar, disse à BBC: "Mataram tudo, não se vê nada na areia, nem mesmo os insetos." Lembrando que a vida animal tinha sido intensificada devido à ausência humana na quarentena. A praia e as suas dunas são áreas protegidas para a nidificação de aves como o borrelho de coleira interrompida, Caradrius alexandrinus, e, por exemplo, a ambientalista disse ter visto pelo menos um ninho com ovos destruídos e avançou: "Eles devastaram as dunas e quebraram todas as regras. O que fizeram foi uma aberração. E tendo em conta que o vírus vive nas pessoas e não nas praias, é uma loucura." A Greenpeace de Espanha também reportou o seu desagrado no Twitter, escrevendo: "Desinfetar praias durante o período de reprodução das aves ou de desenvolvimento dos invertebrados que apoiam a pesca local destruirá o valor turístico da costa." As autoridades fizeram um pedido de desculpas oficial assim que se aperceberam do erro, admitindo que foi um erro, mas que foi feito com as melhores das intenções, desinfetando a praia para a proteção das crianças que iam ver o mar depois de 6 semanas fechadas. O governo de Andaluzia está a considerar multar as autoridades locais pelo sucedido e o presidente da autarquia já fez saber que, caso a multa se concretize, vai assumi-la. Não faz mais que a obrigação dele. Mais uma estupidez. Literalmente. Quer dizer, as praias estavam interditas. Há semanas que ninguém ia para a praia. E vão desinfetar a praia para quê? É o mesmo que, em alguns sítios, estão a desinfetar escolas, igrejas. Para quê? As escolas eu até entendo. O sítio... Não, eu entendo se for... Entendo porque as escolas não devem ter estado sem ninguém lá dentro. Pronto, Acho mas muito as estranho. salas... Desculpa, as salas de aulas estiveram fechadas. Mas os Ninguém ia corredores para- não, e os outros sítios não, de Só certeza. a secretaria e serviços é que estiveram abertos. Não sei. Pronto. Eu não estive lá dentro. Igrejas e capelas têm estado fechadas. Desinfetar para quê? Lá não há vírus. É impossível. Sim, nas igrejas e capelas não. Pronto. Desinfetar é os locais Mas, onde... as escolas eu até entendo. Porque de certeza que esteve gente nas escolas, nem que fosse nas secretarias. Sim, mas desinfetar é só a secretaria e os acessos. Não sei, mais porque não nada. sabes onde é que estavam. Pronto, desinfetar é os locais públicos onde as pessoas circulam diariamente, entradas de cafés, restaurantes que agora vão abrir, serviços, aí sim, desinfetar até várias vezes por dia, pulverizar, desinfetante, há tantas maneiras neste momento, tantas soluções. Agora, locais que estão fechados e sem pessoas há semanas, não vale a pena. É uma estupidez só. Antes de continuar, deixa-me só dizer, e já agora, aquele senhor devia ser multado, e que é para ver se os técnicos abrem os olhos, porque é só burrice. Dizer boa noite ao Johnny Ribeiro, que nos está a ver, Raquel Soares também nos está a ver, boa noite, Boa Juliana noite. Seixas Boa noite. e João Manuel Roça também nos está a ver, boa noite a todos. Muito boa noite. E relembrar que temos uma pergunta que está a passar no rodapé do Facebook, que tem a pergunta e as 4 hipóteses de resposta a passar no rodapé, e eu agradeço que nos deem mais algumas. Já temos 2 respostas de 2 pessoas e eu aguardo mais respostas de mais algumas pessoas. E agradeço, já agora. Há bocado a informação de Itália e Canadá, ou Sim. Canadá e Itália. Era para dizer boa noite para o Canadá e para a Itália, porque estão a ouvir o nosso programa através do site da Rádio Mira, a partir do Canadá e da Itália. Então muito boa noite para o Canadá e para a Itália.
Mas deve estar mais países, ou só Canadá e Itália. Isto aqui é muito mais. Isto é internacional, mas isto é internacional a nível mundial. Isto não é só Canadá e Itália. Vamos então passar para as notícias nacionais? Sim, vamos passar para a próxima rubrica. E nós por cá? Ambientalistas defendem que há alternativas aos descartáveis durante a pandemia. A Associação Ambientalista Zero chamou a atenção para a existência de alternativas aos materiais descartáveis na luta contra o Covid-19 e condenou a perspectiva de que é mais seguro o que é para deitar fora. Susana Fonseca, da direção da associação, referiu que em matéria de cuidados sanitários há que ter alguma razoabilidade porque não é o uso intensivo de materiais descartáveis que resolve o problema da contaminação e propagação do novo coronavírus. A ideia é, também, defendida por Catarina Grilo, da Associação Natureza Portugal, que fala da falsa sensação de segurança que os descartáveis podem dar. Susana Fonseca defende que os cuidados são importantes, mas que o descartável não é o melhor, dando exemplos como o uso de toalhas descartáveis nos cabeleireiros e copos de plástico para o café em vez das toalhas reutilizáveis e das chávenas de café, que são ambas lavadas a altas temperaturas, matando o vírus. Susana disse ainda que há uma grande oportunidade para empresas encontrarem as melhores soluções, até porque o plástico é a superfície onde o vírus permanece mais tempo, podendo chegar a 72 horas. E depois não nos podemos esquecer que não é só esta crise que estamos a viver. Catarina Grilo, por sua vez, entende o medo e a incerteza sobre quanto tempo vive o vírus nas diferentes superfícies, mas considera que os descartáveis para fins sanitários se devem restringir o mais possível aos profissionais de saúde e acredita que os copos de plástico e embalagens takeaway vão diminuir progressivamente. Ambas defendem que o contágio se previne com a etiqueta respiratória, o distanciamento físico e a lavagem frequente das mãos, tal como a Direção-Geral da Saúde e a Organização Mundial de Saúde têm vindo a referir. Pronto, aqui os descartáveis têm alguns senãos. Desde logo a poluição, não é, que provocam. E depois temos que pensar de outra forma também. É que se for, vamos pensar na casa das chávenas de café, ou até de alimentos que sejam embalados para fora, digamos assim. Os copos de plástico vão para o lixo, tal como as embalagens. As chávenas de café são lavadas a alta temperatura, com detergente, etc, etc, mata o vírus. Os copos que vão para o lixo e as embalagens, o vírus não vai morto. Se, por exemplo, um cão for, porque no saco do lixo tinha um resto de comida ou qualquer coisa, for ao saco do lixo, se houver alguma coisa com vírus, pode contaminar um cão ou um gato. Como aquele que está ali. Oh, ainda ali está? Olha, está, desceu e agora está a olhar para nós, muito assustado. Não consigo ver. É giro o gato. Pronto. Pode ser um veículo de transporte do vírus e passá-lo novamente a seres humanos ou outros animais, e esses animais passarem a seres humanos, etc, etc. Ou mas seja, não sabe se passa de animais para humanos. Ainda não se sabe, mas por não se saber é que mais vale prevenir que remediar. Eu também sempre disse isso, mas as pessoas dizem que não, que não está nada de humanos provado, para animais passa, isso sabe-se. Sim. Houve vários casos já. Agora de animais para humanos, em Espanha não. há pouco tempo, do gato, primeiro gato. Pronto, mas pronto, se passa do ser humano para o gato, também poderá passar do gato para o ser humano. Isso foi sempre o que eu Nada disse. inviabiliza mas anda isso. toda a gente a defender os animais porque não sei o que, não sei o que mais, e eu assim, mas ninguém sabe Sim, se é possível. mas os animais não têm culpa, quem tem culpa são as pessoas. Mas é que são as pessoas, tipo, mas eu sei que os animais não têm culpa de ter o vírus, obviamente, mas também as pessoas também não têm propriamente culpa de ter o vírus, não é? Mas muitas das vezes mas nem lá sabem. está, estamos a falar no caso do lixo. Quem é que põe produtos contaminados ao lixo? São as pessoas, não são os animais. Pronto. Sim, obviamente. Então quem é que tem culpa? São as pessoas. São seres racionais. Não, é o vírus. Pronto. É preferível, neste caso, por exemplo, das cabeleireiras, as toalhas, do café... Sim, eu eu nem sabia Pronto. que existiam toalhas reutilizáveis, na verdade, tipo, descartáveis, não é reutilizáveis eu sabia, tipo, descartáveis. Também não assim, sei, pô. mas pronto. Seja como for, é preferível sempre reutilizar. E depois, por exemplo, se... Mas em termos de máscaras, Em por termos, exemplo. pronto, em termos de máscaras,
Se as máscaras fossem recolhidas, as máscaras e batas e isto e aquilo e outra coisa, fossem recolhidas e fossem incineradas, fossem queimadas para matar o vírus, ou tivessem uma recolha própria, recipientes próprios, eu até compreendia. Agora, irem para o lixo normal, não acho que seja o ideal. Mas em termos de segurança? Em termos de segurança? Isso, segurança, tanto vale ser máscara, acho que tanto vale ser máscaras reutilizáveis como... Não é bem assim. Pronto. Não é bem assim. Deixa-me continuar, só mais um bocadinho. Sim. Ao nível das máscaras, já começaste com isso, que era o que eu estava para falar, eu não sei quais vão ser as diretivas da DGS em relação às praias, mas se obrigarem as pessoas a ir de máscara para a praia... Eu acho que não. Tu achas que não? Não sei. Então, mas olha, pelo menos... Daqui por alguns meses, foco de poluição no mar, máscaras a boiar. Porque as pessoas vão dar um mergulho e a máscara fica. Mas as pessoas não vão de máscara para o mar. Mas olha, pelo menos fica sempre tudo muito mais homogéneo na cara, porque normalmente as pessoas ficam com a marca dos óculos de sol. Assim ficam todas brancas na cara. É máscara e óculos, pronto. Pelo menos fica sempre mais homogéneo. Não me parece que seja bem assim, mas pronto. Há que ver o lado positivo da situação. Mas em termos de máscaras, há máscaras que protegem mais do que outras. Tipo, as máscaras cirúrgicas têm um nível de proteção... Das que têm maior nível de proteção são as que têm menor nível de proteção. Sim, está bem, mas, por exemplo, se for... Mas existem reutilizáveis que são profissionais de saúde, que são reutilizáveis e que são mais resistentes. Pronto. Sim, se formos a ver assim, claro, também há aquelas que o Exército usa para casos de... As comunitárias são menos... que são aquelas que as pessoas andam a fazer, não é? São menos eficazes. Mas, pronto, se manter a distância, não é? O distanciamento, acabam por resultar. Sim. Não chega à tua beira o vírus. Eu acho que o que resulta mais é se duas pessoas, mesmo que não estejam muito distantes, usarem as duas máscaras. Sim. Porque se uma usar e a outra não, aí já... Agora, sim, se usarem as duas, já é muito melhor. Pois é. Mas o ideal, e isso aí se calhar tem uma eficácia a 100%, são as máscaras... Estás a olhar para o gato? São as máscaras que, por exemplo, o Exército usa em caso de contaminação do ar por... como é que se diz? Tipo bombas biológicas, coisas já não sei. Aquela coisa enorme. Sim. Isso é que é eficaz. Estou a imaginar-me, olha, a fazer aqui este programa com uma máscara dessas. Meu Deus, Jesus, parecia que estávamos numa guerra. Meu Deus. Ia dar explicações com aquilo também. Ai, então, que horror. Antes de continuares, deixa-me dizer boa noite ao Marco Neves, que nos está a ver. Paulo Sérgio também nos está a ver, boa noite. João Ribeiro Seródio. Olha, vês? Agora está ali uma miniatura. Uma miniatura. É o segundo. Olá, gatinho. Dina Rei, que diz boa noite para a dona Dina. Artur Fresco nos está a ver também, boa noite. Jorge Barreto também nos está a ver, boa noite. Alírio Caiado também, boa noite a todos. E temos um espectador muito atento à janela. Este é novinho e ele estava a olhar assim para a janela. É no vinho e na água. É no vinho, é pequenino ainda, é no vinho novo. E na água. Está bem. Ele estava a olhar para a janela para ver se conseguia entrar. Vê, já temos 2 espectadores felinos. E mais uns quantos no Facebook, sem ser felinos, claro. Pronto. Boa noite a toda a gente. Eu nem ouvi o que estavas a dizer, que estava atento ao gato. Pronto. Então, posso avançar? Por mim, podes. Esta notícia interessa principalmente aos caçadores. Nova doença ameaça a lebre ibérica. Uma equipa de investigadores portugueses descobriu uma nova ameaça para a lebre ibérica, o herpes vírus LEHV5. Em comunicado, os investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, do Instituto de Medicina Molecular e do Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust, escrevem que, até à data, nunca havia sido descrito nenhum herpes vírus em qualquer espécie de lebre no mundo. A doença foi detectada durante a necrópsia feita a lebres ibéricas em 2018 e 2019. Além da mixomatose, também foram observadas lesões externas inesperadas, escrevem os cientistas no artigo.
Por enquanto, não se conhece qual o impacto da infecção por este herpes vírus na reprodução e mortalidade da lebre. No entanto, os investigadores acreditam que poderá agravar o declínio das populações selvagens causado pela mixomatose. A mixomatose foi responsável pela elevada mortalidade das lebres ibéricas, originando reduções nas populações entre 70% e 90%, levando a que, em 2019, a grande maioria das associações de caçadores decidisse interditar a caça a esta espécie para fomentar a sua recuperação. Contrariamente ao que acontecia com o coelho bravo, até recentemente, a lebre ibérica não era afetada por doenças virais. Era considerada naturalmente resistente à mixomatose. Mas durante o verão e outono de 2018 foram registados surtos desta doença em Espanha e Portugal. A juntar a esta doença, surge agora o herpes vírus LEHV5. Os investigadores acreditam que a associação destas duas doenças poderá constituir uma grande ameaça à preservação desta espécie. Enquanto isso, continuam a tentar perceber e aprofundar o potencial patogénico dos dois vírus que não apresentam qualquer risco para o homem. É de salientar que a lebre ibérica é a única espécie de lebre que ocorre em Portugal e uma presa muito importante para os ecossistemas mediterrâneos. Basicamente, tal como os vírus nos seres humanos sofrem mutações, nos animais também. E dá a sensação que como é que eu ia dizer? Que as mudanças climáticas estão mais... favorecem os vírus, não é? Porque, digo eu, porque a lebre não era resistente aos vírus, até se encontrar em 2018, foi isso que eu disse, eu nem sei, o surto de mixomatose nas lebres. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Um vírus. Porque provavelmente o vírus sofreu mutações que levaram a afetar a lebre. Para já, pronto, e na notícia diz que são inofensivos para o ser humano, por enquanto. Por enquanto. Raspa-te aos vírus. Se sofrerem mutações, aliás, as alterações climáticas são muito más. Dizem que os vírus não são seres. Quer dizer, há uns que dizem que são seres vivos, outros que não dizem. Portanto, há ali uma... Tem material genético, pronto. Tem, mas pronto. Há aqueles que defendem que são seres vivos, há a comunidade científica que defende, há outros que defendem que não são seres vivos. Eu defendo que são seres vivos. Isso é um bocado... E são muito inteligentes. E não têm cérebro, mas são muito inteligentes. Isso faz-me lembrar um bocado o uso da máscara. Há a comunidade científica que defende o uso da máscara, há a comunidade científica que defende o não uso da máscara. Pronto, mas aqueles que defendem que são seres vivos, como eu, é porque têm DNA. Pronto. Sim. Têm DNA e multiplicam-se. Apesar de necessitarem de células, de outras células, não têm metabolismo são próprio. Parasitas. Pronto, são parasitas. Entre aspas. E os parasitas são o quê? São seres vivos. Pronto. Pronto. Eles são vivos. Eles vivos são. Só que tanto os vírus como as bactérias, eu acho que são os seres mais inteligentes que existem no planeta. Sim. Eles evoluem de uma forma que é muito difícil acompanhar. Também o ciclo de vida é muito mais curto, obviamente. Por isso, também. O que eu estava para dizer, as alterações climáticas são muito más também para os vírus. Porque... Mais para os vírus ou boas para os vírus? Mais para os vírus, quando digo mais para os vírus, é no sentido de mais para o ser humano. Mais para o ser humano, boas... Por causa dos vírus, pronto. Porque com as alterações climáticas está a haver degelo nos polos. Sim. E ao haver degelo, há vírus que estão retidos, estão congelados há milhares, milhões de anos, que estão a ficar ativos novamente. E são vírus que já não existiam. Soltos, digamos assim. Eles... Estranho porquê? Eu acho que é estranho. Não, eles congelaram, ficaram congelados, agora descongelam e voltam à vida. Então, mas isso era a mesma coisa, que os mamutos estão congelados, descongela-se os mamutos e eles vivem. Provavelmente, mas o vírus não é uma célula. Pois não é uma célula. Pronto, e se calhar aí está uma grande diferença e daí defenderem que não são seres vivos. Mas tem o DNA, então o DNA não fica afetado com as temperaturas negativas? Mas provavelmente não sei. DNA e RNA. Eu sei que há uma zona da Rússia que dá uns anos para cá que não pode ser visitada por causa do vírus do anthrax, se não me engano.
que ele estava congelado, entretanto aquela zona começou a descongelar e o vírus libertou-se. Então a solução é, em vez de andarmos aí a pulverizar sítios, é congelar sítios. Ou é quando descongelar? Não, lá está, pode não ser solução, porque se o gelo não mata os vírus, congelá-los não é solução. É solução imediata. No futuro não é congelá-los, porque se voltar a descongelar, eles voltam à vida. Pois, tínhamos que os aquecer. Tínhamos que os matar com altas temperaturas. Mas isso aí nós também não conseguimos aguentar. Também não dá. Isto é muito complicado. Eles são muito resistentes, caraças. Antes de continuar, deixa-me dizer boa noite ao João Peixinho, que nos está a ver. Manuel Castelhano, que diz boa noite do Brasil. Brasil? Já agora, eu, enquanto a Joana esteve a ler a notícia anterior, estive ali a dar uma espreita dela e estávamos em 22 países, através do site da rádio. Eu pensava, a espreita dela que tinhas ido dar era ao gato. Também fui ver se via os gatos, mas já fugiram. Dizer boa noite também ao Júlio Bica, que nos está a ver, Maria Oliveira, boa Bruna noite. Marques, João Costa Ferreira. A Bruna? Sim. Olá, Bruna. Ao tempo. Tiago Paciência e Susana Sá. Olá, Susana. Também ao tempo. Opa, toda a gente está a ver. Então, posso avançar? Já agora, já que nos estão a ver, relembro que temos Uma pergunta, é isso. A passar no chat do Facebook, a passar em rodapé, temos uma pergunta e 4 hipóteses de resposta, e eu agradecia, já algumas pessoas responderam, agradecia que também fossem, também não custa nada, é só escrever A, B, C ou D no chat do Facebook. É gratuito, não custa nada, é gratuito. E nos dessem também uma resposta. Então agora, Governo garante que objetivos na área do ambiente são para manter. O Ministério do Ambiente e Ação Climática garantiu no passado dia 6 de maio que os objetivos do Plano de Ação para a Economia Circular se mantêm, apesar da pausa devido à pandemia de Covid-19. Questionado pela Lusa, a propósito do aumento do uso de materiais descartáveis devido à pandemia, o Ministério do Ambiente e Ação Climática garantiu que se mantêm as medidas previstas para este ano, como a proibição de produtos de plástico de uso único ou a contribuição sobre embalagens de pronto a comer, que está prevista no Orçamento do Estado para este ano. Neste período, entre o surgimento da Covid-19 e o fim do período de estado de emergência, assistiu-se a uma pausa nestes imperativos comuns em favor do princípio da precaução. Mas, à medida que o conhecimento científico sobre a propagação do vírus vai evoluindo e com o regresso progressivo da atividade socioeconómica, as políticas ambientais revestem-se ainda de maior importância, dadas as implicações claras entre ambiente e saúde pública, afirmou fonte oficial do Ministério. Salientando sempre a importância da saúde pública, o Ministério admite que está preocupado com um aumento considerável de produção de resíduos pela opção da utilização de produtos e equipamentos descartáveis, mas lembra que agora, com equipamentos e produtos que permitem prescindir das opções de descartabilidade no mercado, é a altura de atuar de forma a que as soluções futuras sejam sustentáveis e robustas. Questionado pela Lusa sobre a necessidade de, por exemplo, os cabeleireiros recorrerem a toalhas descartáveis, o Ministério salientou que tal decorre de um documento de compromisso do setor, no qual se refere que os materiais devem ser preferencialmente descartáveis, mas refere que não afasta a possibilidade de se utilizarem os produtos não descartáveis após a devida higienização. Muito obrigada. Higienização. O Ministério admite também que o maior volume de descartáveis potencialmente infectados pode constituir um risco sério, quer pelo aumento da quantidade de resíduos produzidos, quer pelo risco potencial a que os vários trabalhadores ficam expostos ao longo da cadeia de recolha e tratamento desses resíduos. A Assembleia da República, entretanto, no dia 6 de maio, debateu um projeto de lei e 5 projetos de resolução sobre a gestão de resíduos no âmbito da atual pandemia de Covid-19, quer sobre as melhores práticas de gestão de resíduos descartáveis, quer sobre a opção por materiais descartáveis. Isto vem um bocadinho, esta última parte, ao encontro daquilo que falámos há bocado, por causa do lixo descartável ou usar produtos descartáveis ou reutilizáveis. Outra coisa que fala aqui no início é a economia circular. E há quem defenda que a economia circular, ou que até lhe chamam uma cultura regenerativa,
há quem defenda que este tipo de cultura ou este tipo de economia, que em caso de pandemia pode ajudar a mitigar os efeitos. Isto é, normalmente, e agora falando aqui um bocadinho da parte mais rural, que é aqui a zona de Mira, Vagos, etc., são aglomerados populacionais mais pequenos, em que quase todas as casas têm um galinheiro, têm uma horta, e que compram produtos, se for preciso, vão ao talho, porque o dono do talho é vizinho, é amigo e não sei o quê, e produz, se calhar alguns produtos que vende no talho são produzidos por ele, só vão depois ser certificados e é o matador. Este tipo de economia pequena, economia local, economia mais baseada no produto que é produzido aqui ao lado e é consumido aqui, basicamente, é tudo em proximidade, que não necessita de grandes importações e exportações, etc., e que favorece, neste caso em situações de pandemia, ajuda a confinar essa pandemia. Se calhar ajuda a que não seja uma pandemia, mas pronto. E por outro lado também as pessoas evitam de ir ao supermercado, precisam de arroz, vão ao supermercado, precisam de uma couve, vão ao supermercado, precisam de fruta, vão ao supermercado, estão sempre a correr para o supermercado. Aqui a pessoa precisa de qualquer legume ou assim, em princípio poderá ir uma vez ou outra ao supermercado, mas a grande maioria das vezes vai à horta. Eu não foi sempre ao supermercado. Pronto, também tinha a parte que não era preciso, não é? Porque essa parte dos legumes, os teus pais, graças a Deus, fornecem. Mas também quando tínhamos que ir ao supermercado, acabávamos por fazer uma lista grande e só quando tínhamos uma lista grande é que nos dirigíamos ao supermercado. Porque também que era para evitar sair de casa e estar em contato com outras pessoas, não é? Sim, mas e pronto. continuamos a fazer isso. Sim, e depois também facilita, neste tipo de meios, facilita que há poucos prédios, há poucos apartamentos, entre aspas, e as pessoas têm uma vivenda e têm o seu jardinzinho e um quintalzinho. Não há tantas áreas comuns. Sim, não é? por exemplo. Tantas áreas comuns. Porque num prédio com 20 apartamentos, são 20 famílias a entrar e a sair pelo mesmo sítio todos os dias. Várias vezes ao dia, por exemplo. Tem que começar a tirar das janelas. Antes de passar à notícia seguinte, deixa-me só agradecer ao Aristides Rumor, que diz que é a hipótese B. E relembro os outros ouvintes, neste caso através do chat do Facebook, porque infelizmente através do site da rádio, quem nos está a ouvir através do site da Rádio Mira, agradeço muito que nos estejam a ouvir, mas não podem responder à nossa pergunta, a não ser que vão ao Facebook da Rádio Mira, ao direto, e coloquem lá a vossa hipótese de resposta. E vamos então passar à notícia seguinte. Rúbrica seguinte. Rúbrica seguinte. Já. Nem sei que horas são. Onde ir, o que fazer. Adaptado aos dias em que vivemos, se não sabem o que fazer nos próximos dias, esta rúbrica é para vocês. Está a decorrer a exposição de camelas no jardim... De camélias. Isto não correu bem. Está a decorrer a exposição de camélias no Jardim Botânico do Porto. Sim, eu sei, o Jardim Botânico continua encerrado. Mas não é por isso que podes deixar de conhecer ao detalhe as diferentes camélias que habitam este jardim portuense. Como? Através das redes sociais do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, que, no mês das flores, apresenta uma por dia. Vai a instagram.com/mhnc, MHNC é de Museu História Natural Ciência, .up, de Universidade do Porto, ou então na página de Facebook deles, que é facebook.com/mhnc.up.pt. No dia 16 de maio, sábado, já este sábado, das 15 às 18, decorrerá a conferência TConf, organizada pelo movimento Transformers. A conferência online convida os ativistas Diogo Silva, João Brites e Ana Maziello para falarem sobre o desperdício alimentar e impacto da moda e empresas na crise climática. A inscrição é obrigatória e gratuita.
O link da inscrição está disponível na página de Facebook, facebook.com/movimento Transformers. Pronto, barra. Podem pôr barra à frente. Ou aquilo também põe diretamente. De 16 a 24 de maio, decorrerá o projeto Polinizadores de Portugal, organizado pelo CBio InBio e o Parque Biológico de Gaia. O projeto de Ciência Cidadã visa a mobilização dos cidadãos para o registro de ocorrência de espécies de polinizadores encontrados em flagrante nas flores de vasos, canteiros, varandas, jardins e quintais das vossas casas. Como? Tirando uma foto destes animais em ação e submetendo-a online através da plataforma Biodiversity for All. E aqui o for all é um 4 e depois all. Biodiversity for All, fazendo uma identificação tão completa quanto possível. A comunidade de investigadores iNaturalist tentará depois identificar a espécie fotografada. Lança-se assim o desafio a todos os interessados para, a partir de suas casas, descobrirem mais sobre a diversidade, importância e a omnipresença dos polinizadores e, ao mesmo tempo, contribuírem para o conhecimento e estudo da entomofauna de Portugal. No dia 23 de maio, das 14h30 às 17h, decorrerá na Ecoquinta Vila Maria, na Pampilhosa, o workshop de detergentes ecológicos. Neste workshop, vamos conhecer algumas alternativas amigas do ambiente para cuidar do seu lar, livres de embalagens, ecológicos e sem químicos nocivos para a sua saúde, tais como detergentes ecológicos e ambientadores. Após o workshop, os participantes poderão degustar infusões da vila, saboreando bolachinhas ou bolo caseiro, tendo depois a oportunidade de fazer uma visita guiada pelos vários espaços da Ecovila. As inscrições são online e limitadas. Preço por pessoa, 18 €. A inscrição só fica efetiva após pagamento. Para mais informações, contacte a Living Place através do e-mail geral@livingplace.pt ou então, telemóvel 910-741-061. Vou repetir o e-mail e o telemóvel. O e-mail geral@livingplace.pt ou então, telemóvel 910-741-061. Já começou e até dia 6 de junho poderá participar no desafio Pássaros à Solta Humanos em Confinamento, promovido pela Casa Comum da Universidade do Porto e Aves de Portugal. Já pensou em observar pássaros neste período de confinamento? Desafiámo-lo, a partir da sua janela, da sua varanda ou do seu jardim, observar os seus vizinhos pássaros e registar a sua passagem em fotografia. Envie depois as fotos para cultura@reit, que é REIT, que é de reitoria, .up, da Universidade do Porto, .pt. Vou repetir, cultura@reit.up.pt e verá a sua foto no Casa Comum Online. As melhores fotografias serão selecionadas para a criação de um catálogo de observação de aves durante este período em que elas estão em liberdade e nós, humanos, em confinamento. O Portal das Aves de Portugal vai ajudar a identificar as aves fotografadas. Não se esqueça de enviar a data e o local onde a fotografia foi tirada. E só pode enviar uma fotografia por dia. Escolha a melhor. Vamos então passar à próxima rúbrica. Cultura ambiental. Ambiental. Cultura Bem, ambiental. antes de continuar, deixa-me só dizer boa noite ao Domingos Patarra, ao José Domingos Patarra, que nos está a ver do Luxemburgo. E que Muito boa noite. lembras-te dos meus pais verem uma fotografia no Facebook e dizer... No Facebook. Ai, que giro, no Facebook. Correu mal. No Facebook e dizerem que era a chácara do Zé Patarra, no Luxemburgo. Não. Basicamente era o quintal dele. Ele vive no Luxemburgo, mas tem uma hortinha, tem um quintalzinho. Então, no Luxemburgo não existem hortas e quintais? Claro, mas coisas? podia viver no meio da cidade, mas não vive propriamente no meio da cidade, digamos assim.
Flor Bela Franco, boa noite, também nos está a ver. Muito Paulo boa noite. Damas diz abraço desde Luxemburgo. O Paulo Damas, que é o dono do jornal Lux, no Luxemburgo. Não percebi. Aqui é 24. Lux 24. Pronto. Dizer boa noite à Inês, que nos está a ver. Oh, Inês, só agora? Não vou dizer o apelido porque tu já chegaste lá, não vale a pena. João Terrível, que nos está a ver também, boa noite. Boa Daniel noite. Costa também nos está a ver, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos então à cultura ambiental. Nesta emissão, sugerimos um documentário, um livro e uma música. Documentário Geneticamente Modificado, de 2013, do realizador Jeremy Seifert. Geneticamente modificado surge do questionamento do realizador e pai de 3 filhos. O que comem os nossos filhos? Esta foi a pergunta que ele fez. A partir desse momento, inicia uma jornada sobre como a alimentação atual é condicionada pelas grandes corporações através das sementes geneticamente modificadas. A Monsanto ou a Syngenta são algumas das empresas que o documentário questiona, empresas que possuem um monopólio das sementes, eliminando a autonomia do agricultor que se vê obrigado a comprar as mesmas. Entrevista agricultores, políticos e cientistas e avalia os riscos que os organismos geneticamente modificados têm na saúde e no meio ambiente. Um documentário crítico que chama à reflexão e que evidencia bem a relação entre alimentação e política e a dependência do homem da indústria alimentar. Quanto ao livro, Contos da Montanha, de Miguel Torga. Publicado em 1941, o livro Contos da Montanha foi imediatamente apreendido pela polícia política, mas em 1955, Miguel Torga fez uma segunda edição no Brasil, que circulou clandestinamente em Portugal, assim como a terceira edição de 1962. Só em 1968 foi publicado em Coimbra, em edição de autor. Contos da Montanha é um livro de 23 contos. Estes textos pretendem demonstrar e descrever o comportamento, as emoções e os sentimentos humanos de uma pequena aldeia no interior de Portugal rural, mais precisamente na região de Trás-os-Montes, durante o regime do Estado Novo, na época de António Oliveira Salazar. E por fim, música. Time is Sticking Out, dos The Cranberries. Precisamos de ter noção do impacto que as nossas ações estão a ter no ambiente global antes que seja tarde demais. Esta é a mensagem urgente nesta música de indie rock de 2002. Peço imensa desculpa. A música referencia o desastre nuclear de Chernobyl, o buraco na camada de ozono e a radiação. Culpando a gula humana e a inação dos políticos, o narrador teme que os nossos filhos vivam num ambiente que foi devastado pela poluição. E agora, Tiago, é contigo. A ecossugestão. Ecossugestão. Não há movimento no Facebook agora. Então, como ecossugestão... quê? Temos uma borboleta, uma mariposa. Como ecossugestão de hoje, deste programa, é a seguinte. Agora que passamos mais tempo em casa e a vida tornou-se mais sedentária, para alguns, para outros nem por isso, necessitamos ainda de fazer mais exercício. E este pode muito bem ser amigo do ambiente. Se estiver em casa, use a imaginação, procure na internet vídeos de exercícios para se inspirar e ponha uma música bem animada. Depois estava a imaginar uma música bem animada. Ainda a tua cabeça não deve ser grande coisa a música. Depois use um tapete ou uma toalha fofa para fazer de colchão, garrafas antigas de plástico cheias de areia para fazer de halteres, ou pesos, como aqui está escrito, ou porque não garrafas de óleo que estão na despensa. O pior é se a garrafa cai e o óleo se espalha. Mas isso pronto, isso é um pequeno pormenor. Olha, a minha irmã Susana disse exatamente o mesmo. Fica tudo oleado. É giro, começam a fazer, olha, e fazem mais exercício. Fazem patinagem. Patinário. E secu, fazem tudo.
Pronto, garrafas antigas de plástico, portanto, cheias de Sim, areia. para fazer de peso ou garrafas de óleo na despensa. Pronto, se quiserem E a usar mobília? garrafas de whisky também podem. Ai, Jesus. Está pior. E a mobília para auxiliar nos exercícios. Por exemplo, as cadeiras podem ajudar a fazer agachamentos. Se gostar de bricolagem ou artes manuais e de ter equipamento para os exercícios, pode sempre inventar. Usar a imaginação. Usar a imaginação. Há muitas ideias na internet. Podem ir para a Divirta-se, internet. suba e deixa escadas, faça uma limpeza profunda à casa, dance com a sua família. Em casa é possível fazer exercício. Mas agora que podemos sair mais de casa, procure sair alguns minutos, fazer uma pequena caminhada perto da residência para apanhar sol e respirar ar puro. Eu acho que esta é a parte mais importante, respirar ar puro. Sim. Tente não sair nas horas de muito calor, Mas muito calor. muito movimento, e nas de muito calor também. Também. Também, mas também não tem estado muito calor. Nesta altura o calor ainda não veio um diazito assim mais quente, mas de aquele resto. domingo. Jesus. Tente não sair nas horas de maior movimento para evitar contacto com muitas pessoas e vá sozinho ou com mais uma pessoa, de preferência que resida consigo. Evite os grupos e não se esqueça de levar água consigo numa garrafa reutilizável. Exatamente. Porque estar a fazer exercício. Se não levar e água, se passar por um lago, também pode beber água do lago. Ai, não. Aqui eu não aconselho, não aconselho. Lamento, não aconselho. Mais alguma resposta? Que agora estamos a chegar ao fim do programa. Finalmente, está a ver. Nós já andamos Não está com muito atraso. Ai não, então eu depois despachei-me. Depois das notícias. Não está Também com muito andaste com atraso. E então não há mais resposta nenhuma? Não. Então quais são as respostas que nós temos e quem é que deu essas respostas? Antes de mais, a pergunta é: que estruturas usam as borboletas para degustar? Por isso é que aquela mariposa veio para aqui. Foi Para degustar. Devíamos ter aberto a janela que ela pode vir para aqui. Assim. As 4 hipóteses de resposta são A, patas, B, antenas, C, olhos e D, espirotromba. Espirotromba. E temos aí que respostas. Quem é que respondeu o quê? Cátia Quitério, resposta A, patas. Aristides Rumor, resposta B, antenas. Alguém sem nome, resposta C, olhos. E Susana Lima, resposta D, espirotromba. Alguém sem nome? Sim, Olhos. ninguém respondeu. Oh. Estou a inventar um bocado também. É Fazer que, tempo. É que eu depois pensei, alguém sem olhos. Pronto. Então, está quase a terminar a nossa emissão. Se ninguém quer dar mais nenhuma resposta, então não dê. Pronto, ficamos só com estas 3 respostas. E, portanto, eu vou dar a resposta correta à questão. Alguém acertou. Alguém acertou. Agora, quem é que acertou? A resposta correta é... Espirotromba. Não é nada. É patas. Resposta A, patas. Estás a ver, Susana? Afinal, eu só estava a explicar o que era uma espirotromba. É verdade. São patas. Ela toda Parabéns, confiante. Cátia Quitério. Cátia Quitério, sim. É assim, não é? Cátia Quitério. Mas Muitos eu parabéns. disse São as patas. espirotromba porque ela estava toda confiante. Uma vez que a Joana explicou o que é espirotromba, é espirotromba. Pá, eu sei, porque patas toda a gente sabe o que são. Olhos também. Antenas também. Agora, uma espirotromba, não é? É uma coisa diferente. Então, eu expliquei o que era uma espirotromba. Mas sim, as borboletas degustam através das suas patas. Por isso é que E alimentam-se através da espirotromba. Exatamente. Por isso é que pousam tão delicadamente nas flores. Estão, na verdade, a sentir o seu sabor. Esta é a forma que elas têm de saber se estão a pisar num local seguro para se alimentarem e se reproduzirem. Quando pensamos nisso, na verdade, e se passarmos um bocadinho para nós, achamos um pouquinho nojento. Não é? Tipo, onde pomos os pés, tipo, sabíamos a tudo. Ou as tipo, mãos. Ou as mãos, tipo, ficávamos a saber a tudo. Era um bocadinho... Não, mas os pés ainda é mais nojento, porque nós caminhamos em todo lado. Portanto, um bocadinho nojento. Mas, na verdade, para os insetos, isto é uma característica evolutiva muito importante. Por causa da sua segurança, principalmente. A Susana pôs um smile assim triste. Um smile triste. Eu nem sei se aquilo é Um bem... smile triste. É assim... Nem sei se isto é bem triste.
Faz a cara. Não lá, para ver se eu percebo o que é. Faz. É assim um bocado de coisa. Cabisbaixo, olhos fechados. Está triste, está tipo desanimado. Já sei qual é. Está desanimado. Deixa lá, Susana. No próximo programa tu acertas. Foi quase o mesmo que dar uma cabeçada numa parede. Não. Então, isto é mole. Pum. Não, afinal é duro. Obrigada a todos por nos terem acompanhado nesta 31ª emissão. Já sabem que podem ser patrocinadores deste programa e para isso contactem a Rádio Mira. Continuação de uma boa noite, Tiago, e não se esqueçam que com o Oceano Mira, conhecer é proteger. Boa noite a todos. Daqui a 15 dias estamos cá. E vocês espero que também. Oceano Mira. Conhecer é proteger. Sapataria Celine encontra centenas de modelos para todos os gostos. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado ao seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos na Avenida Cidade de Coimbra, 136, na Praia de Mira e também na internet em celine.com.pt. Sapataria Celine, aguardamos a sua visita.